Eu sabia que o meu aniversário daria no domingo, e eu fiquei pensando, o que vou pregar no domingo? E daí então eu comecei a pensar em alguns personagens bíblicos que tenham me impactado, me influenciado, me norteado na caminhada de vida ao longo desses 35 anos. E a figura bíblica que me veio com mais força ao coração foi a figura de Caleb. Caleb, um homem que andou com Moisés, que foi amigo de Josué e que conquistou uma montanha povoada por gigantes, chamada Hebrom, que antes se chamava Kiriat Arba. Eu disse, eu vou pregar sobre Caleb. E daí, essa semana, eu me perguntei, será que Caleb entrou na lista dos heróis da fé lá em Hebreus capítulo 11? Porque Hebreus capítulo 11 é uma vitrine de homens e mulheres que tiveram uma fé audaciosa, grandiosa, impactante em Deus. E daí eu corri lá em Hebreus capítulo 11, li de novo e não vi o nome de Caleb. Mas há um momento ali em que o autor diz assim, e que mais direi acerca de Baraque, Sansão, e foi falando os nomes, e ele diz, me falta tempo para escrever sobre esses outros. Eu disse, claro, faltou tempo para ele escrever sobre Caleb, porque Caleb, com certeza, é uma das figuras mais impactantes na Bíblia com respeito à fé. Fé no quê? Fé na promessa divina. Fé na palavra de Deus. Eu quero te convidar então a olhar comigo para a vida de Caleb, que está registrada no livro de Josué, capítulo 14. Caleb não escreveu um livro na Bíblia, mas ele tomou parte no livro que foi escrito pelo seu contemporâneo, pelo seu amigo, pelo seu irmão de fé, Josué. E eu quero ler então Josué capítulo 14. A partir do versículo 6. Então mantenha a sua Bíblia aberta aí, que nós vamos ponto a ponto, olhando e lendo o texto. Então hoje, estou fazendo 35 anos de idade, eu quero aprender um pouco mais com Caleb, e eu quero então, nesse momento assim de reflexão, de pensamento, para os próximos anos que, pela graça, receberei de Deus, eu quero pensar sobre as grandes lições de uma fé grandiosa. E o que significa Caleb? Caleb significa cão. Olha só, irmãos, que significado, não é? Caleb significa cão, mas não é cão num sentido pejorativo, né? Você chega para o sujeito e diz assim, seu cão, você agiu como um cão, você é um cão, bruto como um cão. Não é nesse sentido. É cão no sentido de força, de valentia, de coragem. Seria, contextualizando, seria como você olhar para um cara e falar assim, rapaz, você tem a força de um touro, hein? O que é isso? É elogio, elogio. Tirando o chifre, é elogio, não é mesmo? Ou você chega para o cara e diz assim, meu amigo, você tem uma força de um cavalo, hein? Você está elogiando, força de um cavalo. Então, no Antigo Testamento, ali entre os hebreus, eles não diziam para o sujeito assim, rapaz, você tem a força de um touro, de um cavalo. Diziam assim, rapaz, você tem a valentia de um cão, hein? Pai, você é de tirar o chapéu. Então veja, Caleb traz
o significado no nome de corajoso, de capaz, de valente. Cão. Cão. E aqui, quando a gente chega nesse capítulo 14, a gente vê que ele tem disposição, coragem e valentia para expulsar os gigantes, os Enaquins do Monte Hebron. Tal significado do seu nome, tal era a sua vida. Pois bem, esse homem pode ser definido na sua vida por uma promessa que ele recebeu de Deus. E quando Caleb recebe a promessa de Deus, de que ele vai conquistar Hebron, ele faz o quê? Aplica a fé, aplica a confiança, aplica o seu coração. Queridos, olha aqui. Na Bíblia, nós temos inúmeras promessas da parte de Deus para nós. A questão é, vamos aplicar fé nessas promessas, vamos confiar nestas promessas, vamos apostar a nossa vida nestas promessas, vamos viver em função de ver o cumprimento destas promessas na nossa vida? Pois é, Caleb viveu assim, ele recebeu uma promessa e ele viveu em função dessa promessa. Então, uma fé grandiosa se baseia na promessa infalível de Deus. Eu quero pontuar então algumas realidades desta fé, algumas lições dessa fé grandiosa. Em primeiro lugar, uma fé grandiosa se conecta com uma memória viva. Uma fé grandiosa se conecta com uma memória viva. Vamos ler o texto então, a partir do versículo 6. Chegaram os filhos de Judá, Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo, eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou dizendo: certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Ponto. Vamos dar uma paradinha aqui. O que está acontecendo aqui? O povo de Israel já tinha conquistado a terra de Canaã. O povo de Israel andou 40 anos no deserto e demorou 5 anos para conquistar a terra prometida. Pois bem, conquistaram, agora chegou o momento de fazer a divisão da terra. E eles então lançariam sorte para ver qual tribo que ficaria na região sul, na região norte, na região leste, na região oeste, na região central. Só que antes desse sorteio, Caleb pede a palavra. Senhor Josué, eu peço a palavra antes desse sorteio, para que não aconteça algo reprovável por Deus aqui. Pois não, senhor Caleb, o que o senhor quer falar? Eu quero dizer, Josué, que Hebron não pode cair nesse sorteio, porque Hebron foi dado a mim. Hebron é promessa para mim. Hebron é uma terra que Deus disse que a planta dos meus pés a possuiria. Olha aí, irmãos, o que a gente vê aqui? A gente observa que 45 anos depois, a mente, a memória de Caleb está viva. Ele se lembra de tudo quanto passou há 45 anos atrás, e ele se lembra de que uma promessa de Deus foi dada a ele, e ele agora reivindica esta promessa da parte de Deus. Queridos, homens e mulheres de uma fé grandiosa, são homens e mulheres que não sofrem de Alzheimer espiritual, que não sofrem de amnésia espiritual, mas que, ao contrário, organizam a sua vida e a sua história em torno das promessas que foram dadas. E aí, nós precisamos crer que as promessas de Deus não se caducam. Deus prometeu algo a você, meu irmão. Deus prometeu algo a você, minha irmã. Guarde isso na memória.
Guarde isso no pensamento. Aposte tudo nisso e não se esqueça destas promessas. Quando eu olho para esta promessa de Deus a Caleb, de que ele possuiria Hebrom, eu me lembro da promessa que Deus fez a mim e a você, quando ele estava voltando para o Pai. E aí os anjos se aproximam dos discípulos e dizem assim: ei, por que estão olhando para as alturas? Do modo como viste subir, ele voltará outra vez. Ah, queridos, essa promessa está viva dentro de mim. Já faz muitos anos que eu ando com Cristo, e essa memória está viva dentro de mim. Ele voltará, e esse Hebrom celestial será meu, será seu, para a glória do nome de Jesus. Segundo lugar, uma fé grandiosa toca os sentimentos mais profundos. Olha o versículo 7, queridos, parte B. Olha o que Caleb disse a Josué: eu lhe relatei como sentia no coração. Ele foi espiar a terra 45 anos antes, observou os pontos estratégicos da terra, os pontos de inteligência da terra, os pontos fortes e fracos da terra. Ele volta com um relatório para Moisés e disse a Moisés e ao povo: nós podemos vencer, nós podemos conquistar aquela terra. Por que que ele disse isso? Porque a fé dele tocou fundo o seu coração. Sabe, queridos, nós precisamos aprender com Caleb aqui, porque ter uma fé meramente conceitual, legal, mecânica, não é uma fé que altera radicalmente o nosso destino, as nossas posições, os nossos valores. O que nós precisamos é de uma fé que mexa com o íntimo da gente. Eu quero uma fé que mexa com as entranhas do meu ser. Eu quero uma fé para relatar como eu sinto no coração. E eu sou presbiteriano a vida inteira, queridos. Estudei 4 anos de teologia no seminário, e eu sei como que no seminário eles formam a cabeça de muitos pastores, futuros pastores, para que eles tenham uma fé apenas conceitual. Sei como funciona isso, queridos. Agora, o que eu quero dizer não é que a nossa fé tem que ser baseada nos nossos sentimentos. Não é isso. A nossa fé não tem que ser baseada nas nossas experiências. A nossa fé não tem que se fundamentar nas nossas sensações. Ao contrário, os nossos sentimentos é que tem que ser baseado na nossa fé. As nossas experiências têm que ser fundamentadas na nossa fé. As nossas sensações têm que ser alteradas por causa da nossa fé. Agora, uma fé que não mexa com o nosso íntimo, que não nos leve às lágrimas, ou que não nos leve ao sorriso, ou que não nos leve muitas vezes a nos extravasar. Uma fé que não aqueça o coração, uma fé que não nos leve a esbravejar, uma fé que não mude com o nosso humor, não está sendo uma fé do ponto de vista da fé que mexeu com o coração de Caleb. Às vezes a gente é muito frio, muito gelado. Às vezes somos americanos com cara de alemães, com jeito de suíços. Queridos, a gente tem que ter uma fé que mexa com a gente, uma fé que toque fundo ao coração, uma fé que mude com o cenário da nossa história. Sabe, eu tenho centenas e centenas de sermões. Eu prego desde o ano 2000. E muitas das mensagens que eu prego, eu escrevo e guardo. Eu poderia, se eu quisesse, ficar 5 anos sem preparar novos sermões, só indo lá na caixa, nos arquivos do computador, pegando um sermão, imprimindo e vindo aqui pregando. Mas eu não consigo.
Eu não consigo, eu só consigo pregar uma mensagem que mexa com o meu coração. Antes de eu falar da parte de Deus a vocês, eu tenho que escutar Deus falar comigo. Tem que ser algo que mexa com o meu coração, porque eu não sou um profissional da religião, e eu não quero ser um profissional da religião, eu não quero ter uma fé da boca para fora, eu quero ter uma fé que mexa com o meu coração. E se você quer ter uma fé grandiosa, a sua fé precisa te levar, querido, a sentir no coração fortes emoções, precisa te levar a arrepiar, precisa te levar a discernir, precisa te levar a sentir cheiros diferentes, precisa mexer com toda a estrutura do seu ser, e você dizer, eu estou sentindo, e esse sentimento vem da minha fé, vem da confiança na palavra, vem do meu relacionamento com Deus, que não é um relacionamento mecânico, é um relacionamento de amor, é vivo, eu sinto, vibra, mexe com o meu coração em nome de Jesus. Um relacionamento vivo, tem que ser dinâmico, tem que ser vivo. Mas ainda, em terceiro lugar, uma fé grandiosa contraria a maioria. Eu gosto disso aqui, gente. Uma fé grandiosa contraria a maioria. Olha o versículo 8. Caleb está se lembrando do que havia acontecido 45 anos antes, e ele está dizendo então a Josué, Josué, mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo, eu porém perseverei em seguir o Senhor meu Deus. O que ele está dizendo aqui? Quando eles voltaram da terra prometida em que eles foram espiar, e foram 12 príncipes, eles então chegam para Moisés e dão um relatório. 10 espias disseram assim, Moisés, não tem jeito, aí gente, não vamos nessa não, que vamos quebrar a cara, os caras são fortes, são bem armados, uma potência, nós vamos morrer. Só que 2, Josué e Caleb, disseram assim, Moisés, o que é isso? Confiamos em Deus, Deus é por nós, e se Deus é com a gente, somos maioria, nós vamos ganhar, vamos em frente. Só que os 2 foram votos vencidos. Enfim, eles não foram para essa guerra. Só que ficou registrado nos anais da história que Caleb e Josué se posicionaram diferente. Eu gosto disso aqui, eu, porém. Caleb disse, todos os outros, meus irmãos, não acreditaram e desesperaram o povo. Eu, porém, olha só, a fé que ele tem é tão grandiosa que ele se posiciona contra a maioria. E queridos, a nossa fé só é grandiosa quando a gente se posiciona contra a maioria. Tá todo mundo agora caçando Pokémon. Pokémon, tem nego no meio do congestionamento, colocando o corpo para fora, procurando Pokémon. Gente dentro da igreja, agora temos que ter cuidado, irmão, está cheio de Pokémon dentro da igreja. Tem meninos indo para a igreja só para achar Pokémon dentro da igreja, no banheiro da igreja, Pokémon, na hora que achar um demônio, na hora que postasse, parecer um chifrudo, aí que eu quero ver. Mas enquanto a maioria está perdendo tempo com Pokémon, nós estamos investindo tempo na salvação de vidas. Nós, porém, estamos numa outra vertente. Enquanto a maioria dos homens estão vivendo para si mesmos, nós, porém, estamos marcando o nosso tempo para a glória de Deus. Enquanto a maioria das mulheres estão se perdendo numa vida fútil, vaidosa, banal, nos centros de shopping, as mulheres, porém, aqui da igreja, estão buscando viver uma vida em que a beleza maior está no interior e as virtudes fluam para a glória de Deus. Nós, porém, somos diferentes, amém? Mas em quarto lugar, uma fé grandiosa conjuga o verbo perseverar. Versículo 9, parte B. Moisés, há 45 anos atrás, ele está com 85, quando ele estava com 40, Moisés, naquele dia, Josué jurou dizendo, certamente a terra em que puseste o pé será tu e de teus filhos em herança perpetuamente, pois, olha aí,
perseverastes em seguir o Senhor meu Deus. Uma fé grandiosa, queridos, não é fé de carnaval que dura 4 dias. Uma fé grandiosa não é fé de verão que dura uma estação. Uma fé grandiosa é uma fé que dura a vida inteira. Você sabe que a rainha das virtudes é a perseverança, não é? A rainha das virtudes não é a bondade. Porque você pode ser bom durante uma semana e depois você pode se tornar um perverso. E aí? A bondade será superada pela perversidade. Você pode ser misericordioso, mas essa sua misericórdia durar 1 mês. Daí então, depois, a sua maldade pode suplantar essa misericórdia. Você pode ser amoroso com os seus pais, com a sua mulher, com os seus filhos, durante 5 anos, mas depois você pode simplesmente ignorá-los, virar a cara para eles e viver a sua própria vida. E daí o que adianta esse amor que durou apenas 5 anos? Dessa misericórdia que durou 1 mês? Dessa bondade que durou 1 semana? Nada, porque o que você fizer depois vai estragar tudo que você construiu. A rainha das virtudes é a perseverança, porque se você for bom a vida inteira, essa perseverança realçará a bondade. Se você for amoroso a vida inteira, a perseverança colocará na vitrine o amor. Então, no relacionamento com Deus, não basta, queridos, viver uma temporada com Deus. É como a parábola das 10 virgens. 5 virgens relacionaram-se com o noivo durante um tempo, mas depois acabou o azeite, as lamparinas apagaram, o noivo apareceu e só levou as 5 e as outras ficaram. O seu relacionamento com Deus não pode ser de 1 semana, de 1 mês, de 1 ano, tem que ser a vida inteira. Você tem que perseverar no caminho do Senhor, você tem que perseverar na palavra de Deus, amém? Perseverar. Mas ainda em 5º lugar, uma fé grandiosa não envelhece com o tempo. Olha o versículo 10 e o versículo 11, é lindo, irmãos, o que está aqui. Olha com carinho, olha com atenção para o versículo 10 e 11. Eis agora o Senhor me conservou em vida. Caleb falando, né? Como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele, como para voltar. Uma fé grandiosa não envelhece, não murcha, não caduca com o tempo. Isso aqui, irmãos, é de uma revolução na nossa cabeça grandiosa. Porque a gente tende o quê? A deixar com que as promessas de Deus com o tempo fiquem envelhecidas. Tornem-se como que páginas de livros amarelas, empoeiradas. Mas aqui, com Moisés é diferente. Ele diz assim, Josué passou os 45 anos. A promessa não envelheceu na minha vida, ao contrário. Eu vivi 45 anos e não envelheci tanto quanto devia, porque agora estou com 85, porque eu tinha uma promessa viva dentro de mim. Querido, olha aqui, isso é um dos grandes segredos da vida, para a gente não envelhecer. Não envelhecer por dentro, não ficar cheio de cabelos brancos por dentro, não ficar cheio de rugas por dentro. Se dia a dia a gente for renovando o nosso ser, confiando nas promessas de Deus. Quem crê nas promessas de Deus, renova as suas forças. Mas eu encerro dizendo em 6º lugar, uma fé grandiosa não se acovarda diante dos grandes inimigos. Olha o versículo 12 agora.
Quem está falando aqui, queridos, é um homem de 85 anos. Ele diz a Josué: agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os Enaquins, e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. Irmãos, eu fico diante desse momento aqui da história, profundamente encorajado. Sabe por quê? Volta comigo 45 anos no tempo. Caleb está com 40 anos. Ele acaba de voltar de ter espiado a terra prometida. Chega diante de Moisés. Ele dá o relatório juntamente com os outros. E aqueles 10 que conseguiram vencer na análise que eles fizeram, eles disseram assim: Moisés, nós não podemos ir contra Canaã, nós vamos perder. E tem mais, Moisés. Além de toda a força que eles têm, existe lá um monte, o Kiriat Arba, em que é uma terra de gigantes. Lá, o Arba é o pai de Enaque. E o Enaque tem 3 filhos, o Sesai, Aimã e Talmai, que são os maiores guerreiros de lá. Então, Moisés, olha aqui, além da gente não conseguir conquistar aquela terra, ainda tem o Hebron, e o Hebron é o que traz medo sobre nós. 45 anos depois, Caleb está diante de Josué e diz: Josué, o que eu quero é a terra que colocou medo naqueles 10 espias que foram conosco. Sabe a terra dos gigantes que fez com que a gente rodeasse 40 anos no deserto e mais 5 para conquistar? É essa terra que eu quero. Porque esta terra tem um valor emblemático para mim, simbólico para mim. Já que eles fugiram por causa desta terra de gigantes, é justamente essa terra de gigantes aonde eu quero morar. E quero morar para dizer que quem está com Deus é mais do que vencedor. Quero morar nesta terra para dizer que com Deus nós somos maioria. Quero morar nessa terra para dizer que para o nosso Deus não há impossíveis. É aí que eu quero armar a minha tenda e fazer a minha casa. Queridos, o único poder que o inimigo tem sobre nós é o poder que nós damos a eles, ou a ele. O que me faz mal não é o que o inimigo faz contra mim, é o que eu faço comigo mesmo, com o que o inimigo faz comigo. Tipo, o inimigo diz assim: eu vou te matar. E daí? Só que esta palavra, quando chega do inimigo, eu vou me matar. Aí eu pego essa frase, eu vou me matar. Nossa, ele vai me matar. O inimigo vai acabar comigo. E eu começo a sonhar, ter pesadelos, acordar, ver inimigo para tudo que é lado. O problema está aí. Não é no que o inimigo falou, é o que eu faço com a fala do inimigo. Estamos num momento de crise nacional. Aí você liga a televisão e os repórteres então dizem: olha, mais 2 milhões de desempregados e uma previsão de mais 3. Aí o que você faz? Você pega aquela palavra e já se inclui entre os 3 milhões de desempregados e diz: rapaz, o próximo da fila sou eu. Que vida, ó céus, ó azar, que coisa, né? Sou eu. Estou vendo, pai. Minha vida é azarada, eu sou um cara sem sorte mesmo. Estou vendo, daqui a pouco o recurso humano está me chamando. Aí você já não dorme mais. Aí você já não quer mais fazer amor com a sua mulher, aí você já não quer mais comer, ou quer comer igual um desesperado, aí você fica mal-humorado. Por quê? Algo te aconteceu? Não. De real? Não. Só que você pegou a fala do inimigo e deixou com que essa fala desenvolvesse algo dentro de você. Estava domingo passado com uma pessoa aqui, sentindo uma opressão maligna muito forte, muito intensa. E eu
orei com essa pessoa no domingo passado depois do culto e disse: olha, o inimigo é um mentiroso. A palavra de Deus diz em João que o maligno não pode nos tocar. Você está querendo andar com Cristo, você está entregando a sua vida a Cristo, então fique em paz e não deixe que essa fala do inimigo entre no seu coração, porque o problema é isso, é a pessoa deixar a frase do inimigo de que vou te matar, vou te prostrar, vou te colocar numa cadeira de roda, e a pessoa acreditar nessa mentira. O problema não é o que o inimigo faz comigo, é o que eu deixo fazer dentro de mim a partir do que o inimigo emite. Queridos, sobre a nossa casa não vale encantamento. Caiam 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. O maligno não pode nos tocar. Nós não vamos viver baseados no parecer do inimigo, nós vamos viver baseado na promessa. A promessa é: entra na terra e põe os inimigos para correr, em nome de Jesus. Crer nas promessas nos faz corajosos para enfrentar os gigantescos inimigos. Nós vamos vencê-los em nome de Jesus. Eu encerro, querido, chamando a sua atenção para o fato de que, após esse diálogo, e Josué então dizer: Caleb, você está certo. A terra do Hebrom não vai entrar aqui na nossa loteria, no nosso sorteio. A terra do Hebrom é sua. Caleb se ajoelha, eu imagino a cena, ele se ajoelha e diz assim: Josué, põe as tuas mãos sobre a minha cabeça e me abençoa. E Josué então no versículo 13, olha aí, Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Queridos, há muitos Hebrons para a gente conquistar, Kiriat Arba, mas a gente não pode cair na soberba maligna de pensar que nós sozinhos podemos alguma coisa. Ah não, eu sou independente, eu sou autônomo, eu me basto. Não, nós precisamos da igreja do Senhor, precisamos da bênção da liderança, precisamos das orações de uns para com os outros. Sozinhos nós somos devorados. Agora com a bênção da igreja, quando nós somos comissionados, a igreja abençoa e diz: vai na bênção. A igreja abençoa e diz: essa será uma semana vitoriosa. A igreja abençoa e diz: essa semana haverá combates, mas você sairá vencedor. A igreja abençoa, daí a necessidade da gente estar nos cultos, da gente estar nos grupos de relacionamentos, da gente estar nessa interação de comunhão, aonde somos abençoados. E eu encerro dizendo também que o nome da terra mudou, de Kiriat Arba. Quem era esse Kiriat Arba? Ele foi o maior homem entre os Enaquins. Então aquela terra recebeu a chancela do seu nome, Kiriat Arba. Mas o nome é mudado de Kiriat Arba para Hebrom. Versículo 15, anteriormente, o nome de Hebrom era Kiriat Arba. Este Arba foi o maior homem entre os Enaquins. E a terra repousou da guerra. Sabe, queridos, hoje, Kiriat Arba não é mais lembrada como Kiriat Arba, é lembrada como Hebrom. Hebrom é lembrada por causa de Caleb, e Caleb é lembrado por causa de Hebrom. A terra de Hebrom já foi conhecida por Arba, mas agora é por Caleb. Talvez o seu lar já foi conhecido como terra de Kiriat Arba, terra do demônio, mas agora será conhecida como Hebrom, terra do Senhor Jesus. Talvez o seu casamento já foi conhecido como Kiriat Arba, era briga, era confusão, era vassoura que voava, era panela que voava, era uma Kiriat Arba, mas agora com Cristo Jesus será conhecida como Hebrom, em nome do nosso Deus. Talvez a sua vida era descrita por Kiriat Arba, você era um instrumento do inimigo, mas em Cristo Jesus, o nosso Senhor, você será conhecido por Hebrom, por Caleb. Queridos, para que a gente deixe de ser conhecido por Kiriat Arba e passe a ser conhecido por Hebrom, é necessário que algo avassalador da parte de Deus aconteça conosco. Que a gente se arrependa dos nossos pecados,
que a gente entenda que a gente tem uma dívida com Deus, que a gente entenda que o pecado gera a morte, e o salário do pecado é a morte, e a morte eterna, mas por meio da cruz de Cristo, somos reconciliados com Ele. Por meio da cruz de Cristo, podemos ser considerados agora como o Hebrom de Deus, a terra onde Deus há de fazer a sua morada em nós. Vamos ficar em pé e vamos orar, e vamos seguir na bênção do Senhor para mais uma semana de vitória. Uma fé grandiosa se conecta com uma memória viva, toca os sentimentos mais profundos, contraria a maioria, conjuga o verbo perseverar, não envelhece com o tempo e não se acovarda diante dos grandes inimigos, que você parta para a vida, queridos, nessa fé, nessa certeza de que Deus é com você por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o sim de Deus. Sem Jesus, Deus é nosso inimigo. E nós somos inimigos de Deus. Mas por meio de Cristo Jesus, aonde Ele morre na cruz do Calvário, nós já não somos mais inimigos de Deus. Agora nós somos os seus amigos. E por meio do sangue de Jesus, Deus em Cristo Jesus se faz a promessa. E por meio de Cristo Jesus, nós temos o amém de Deus. O sim de Deus, a bênção de Deus. Vamos dar as mãos? Vamos dar as mãos? Aleluia! Por meio de Cristo Jesus, nós podemos ser abençoados. Por meio de Cristo Jesus, a promessa de Deus se cumpre na nossa vida. Por meio de Cristo Jesus, deixamos de ser a terra Kiriat Arba e passamos a ser um Hebrom. Oh, aleluia! Do nosso Deus. Pai, aplique esta mensagem nas dimensões e áreas, meu Deus, em que não foram tocadas aqui. Que esta fé, meu Deus, possa tocar não só a mente, mas possa descarrilhar, Deus, um poder grandioso do Senhor no coração, no íntimo para a Tua glória. Levante uma igreja, meu Deus, com esta fé de Caleb, com essa grandeza de Caleb, com este ímpeto de Caleb. Oh, meu Deus, que mais anos da Tua parte venham não só sobre a minha vida, mas sobre a vida da Tua igreja, para que a gente possa, meu Deus, seguir conquistando Hebrons e Hebrons para a Tua glória, até aquele dia em que nós seremos conquistados pelo Hebrom eterno, aonde Deus já não haverá conquista da nossa parte, mas seremos conquistados pelo Senhor, para o paraíso eterno, para as grandezas eternas, por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus, que esta mensagem possa realizar aquilo para o qual foi designada. Em nome de Jesus nós oramos. E que a graça do nosso Deus, o amor do Pai eterno e a comunhão do Espírito Santo seja conosco, hoje e sempre. Amém, amém. Dá um abraço no seu irmão, aí em nome de